Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Ó, chegando uma galera grande aí, vamos falar sobre tendências hoje. Por favor, vocês me ouvem bem? O meu som tá bem aí para vocês? Como é que tá? Só para alguém sinalizar aí, por favor. O som tá bom para todos? Todos ouvem bem? Sim, perfeito. Obrigado, Mônica. Valeu, Miriam. Obrigado, obrigado. Bom, chegando uma galera. Doutor Edson Andrade, obrigado por sinalizar aí. Renata Millen, ó, tá começando a chegar uma galera aí que dá medo na gente, né? Cecília, que bárbaro. Ó, uma galera. Vamos lá. Do Cristiane, Raquel, ó, vai ser movimentado hoje pelo visto, né? Pessoal, hoje, bom, a gente sabe que a temática, querendo ou não, ela acaba envolvendo tudo aquilo que traz menção a neuro, né? Neuroarquitetura, neurodesign, neurolighting. Hoje a gente vai falar um pouco mais de tendência, e isso está bem ligado à questão do neurodesign. A gente vai conversar com uma super profissional, que é a Marina Otti. A Marina é uma profissional totalmente ligada ao design, principalmente design de imobiliário. Inclusive, ela tem uma vasta passagem internacional, já morou na China, já expôs na Feira de Milão. Então, a gente pega uma coisa icônica, né? Como a Feira de Milão. Perdão, a Marina já... É porque passou a Catarina aqui, eu falei Catarina, perdão, Marina. A Marina Watt já expôs na Feira de Milão por vários anos consecutivos, então é uma profissional aí de uma bagagem gigantesca. Hoje eu tenho o prazer e a honra de coordenar um curso que é justamente sobre design de imobiliário junto com ela no IPOG. Então vai ter um super bate-bola hoje sobre design, neurodesign, tendências, a parte neural, o que está por trás de uma tendência, né? O que faz isso acontecer, enfim. Então a gente vai ter uma mega movimentação aí com a Marina. Vamos tentar localizar a Marina aqui para gente trazer ela aqui conosco. Achei a Marina, vamos lá. Vamos trazer essa super fera aqui para a live conosco. Vamos lá, vamos ver se a Marina entra. Marina Otti, seja muito bem-vinda. Tudo bem, Marina? Ah, tudo ótimo. Eu queria primeiro agradecer essa baita apresentação, né, que só aumenta a responsa. Obrigada pelo convite, né? Tu és um profissional muito generoso e é uma honra para mim estar aqui. Que bárbaro, honrado eu com a participação e principalmente, Marina, fico muito grato pela proposição do tema, né? A gente vem sempre trazendo essas questões neuro, como que isso vem sendo trabalhado. A gente está envolvido também em outros projetos que se ligam à neurociência aplicada à arquitetura, ao design, à iluminação. E aí hoje a gente traz essa questão da o que está por trás da tendência, né? Geralmente se fala muito em tendência, o que está em voga, enfim. E hoje a gente vai tratar um pouquinho do bastidor, né? O que vem antes da tendência ser exposta ao público, né? E aí, obviamente, Exato. que você, com essa mega bagagem que você tem, com essa super passagem internacional, é engraçado porque, assim, a gente está conversando com a Marina, eu vou falar agora um pouco de bastidores, tá, Marina? A gente está conversando sobre design, uma roda de profissionais e tal, e a Marina, quietinha. Aí, de repente, assim, a gente fala alguma coisa, aí a gente pega assim, Marina, você já teve essa experiência? Sim, sim, quando morei na China. Aí, é tudo básico, assim, para Marina. Feira de Milão, anos a fio, né, Marina? Então, vamos começar assim, ó. Mais do que a minha apresentação efusiva, fala um pouquinho desse seu histórico aí no design, no design de imobiliário, porque você também trabalha com indústria, essa experiência de vários anos expondo na Feira de Milão, a passagem por vários países. Dá uma conversadinha um pouquinho antes da gente entrar no tema da live aí. Ah, então. Pois é, eu sempre brinco, né, que quando eu era. Já fui pequena um dia, né? Para quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho mais alta, tenho Bem alto. 1,81 m. Então, quando eu era pequena, eu lembro que eu brincava de Barbie, né? Como a minha geração inteira brincou, e a minha brincadeira predileta dela não era fazer a roupa da Barbie, era tirar tudo de dentro do armário, cada prateleira do armário virar um andar. Então, eu sempre quis fazer a casa da Barbie e minha paixão era fazer os móveis da Barbie.
Então foi por aí que começou minha vontade de desenhar mobiliário, de trabalhar com arquitetura e design, porque eu acho que um complementa o outro, né? Então lá com 17 anos eu já tive meu primeiro projeto aprovado, e aí foi um caminho natural. Como uma das empresas que eu trabalho, né, e trabalhava já desde então, tem o selo verde, o FSC, foi aí que também eu fiz a minha formação em engenharia ambiental, então me formei em arquitetura, em design e engenharia ambiental, para trabalhar com sustentabilidade. Então parece assim que as coisas, nossa, mas ela faz muita coisa, mas para mim faz muita lógica, né? O meu escritório trabalha com arquitetura, trabalha com design de produto, né? E nisso, como muito cedo comecei a trabalhar com sustentabilidade junto, eu logo fui convidada a lecionar, e aí surgiu outra paixão, né? Que lecionar, nossa, é uma paixão. Depois vieram as coordenações, inclusive coordenação com uma pós com o Lori, uma honra também. E no meio disso tudo, de repente, apareceu uma oportunidade de ir para a China, quando todo mundo fazia assim, careta feia. Eu falei, vamos, tô dentro, né? Então, fui morar na China. Antes disso, por causa de uma premiação, eu morei também um tempo na Espanha, também fiz algumas formações lá. Mas na China, já com mais bagagem, mais maturidade, eu pude trabalhar, estudar, passear, né? E aí foi uma experiência bem mais completa. E a Feira de Milão, né, já ia como espectador, até que o dia surgiu a oportunidade de ir como expositor e também ter produtos alocados lá também. Então, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Bem mais ou menos, né, Catarina? Mais ou menos isso, perfeito. Catarina, Maria, Maria. eu vejo, é que eu estou lendo o nome das pessoas e eu vi a Catarina passando, aí eu falo, Marina, me diga uma coisa, só que um abração para a Nayara, está conosco de novo. Essa sua passagem pela Feira de Milão foi bem no chão da indústria, né? Você, como designer, como assinando uma linha de móveis, mas também como produtora disso, né? Então você ficava na linha de frente enquanto tendência, enquanto material, enquanto design, enquanto assinatura do mobiliário, mas você, Marina, também ia para essa questão da fábrica, né? Sim. Da lógica de processo industrial do mobiliário, da lógica de processo início, prancheta, mão, ideia, até a parte de desenvolvimento, detalhamento, é factível ou não para o mercado, até a produção em si, né? Fala um pouquinho disso, dessa experiência para a gente, porque às vezes é muito comum, e até nós também, os dois, estamos envolvidos nessa coordenação do curso de design de imobiliário, e a gente tem muita preocupação nisso, né? Às vezes, vou assinar um móvel, parece que vai descer uma luz e surgir alguma coisa, e tem todo um processo por trás disso. Comenta um pouquinho com a gente, até porque é isso que vai embasar o que está por trás da tendência, né? Entender esse processo, dessa coisa de sair da ideia para o papel, entender se é factível ou não na produção e no mercado, até chegar no mobiliário em si, para depois, então, ele ser exposto. Fala um pouquinho para a gente dessa linha de raciocínio, por favor. Eu brinco que tem que agradar muita gente. Lá no finalzinho, nós nos agradamos também. Então, tem que agradar o mercado, a gente tem que ver o que o cliente busca, o comprador final, o que o lojista busca, mas não só o lojista, o que o vendedor gosta de vender. Porque a gente já viu, a gente vai numa loja, tem aquele produto que o vendedor tem um carinho especial, então também tem que ouvir ele. Tem que ouvir a pessoa que vai produzir o teu mobiliário, tem que entender a indústria que vai produzir o teu mobiliário, porque ela tem um maquinário disponível, ela tem um know-how, ela tem técnicas disponíveis, tem que agradar o pessoal que vem de dentro da indústria, né, o diretor da indústria, gerência da indústria. Então, é uma cadeia muito grande que a gente tem que considerar, né, e a ponta final lá no mercado, com certeza. E aí o mercado tem toda essa pesquisa do que vai agradar ou não, as tendências que existem por trás, né? Então, o chão de fábrica é bastante complexo, mas, como sempre, é muito prazeroso o resultado final, né? Quando você tem depois um produto aprovado e, de repente, você, como aconteceu uma vez comigo, não sabia, né? Peguei, ainda tinha, né? A gente ia nas bancas de revista comprar revista, cheguei lá, a capa de uma casa Vogue tinha um produto meu, e isso é impagável, né? Mas, e aí, na aprovação do produto também tem um detalhe, né? A gente não é só porque já teve um produto aprovado uma vez que automaticamente teu produto entra na linha. Você tem toda uma banca julgadora que vai
analisar o teu projeto, que vai fazer todas essas considerações que eu falei, né, do mercado, da viabilidade econômica, da viabilidade dentro da indústria, e sempre ainda, né, também trabalhando com a tendência, trabalhando com o que vai vender ou não. Então, é um trabalho bastante complexo, né? E essa participação na feira é uma experiência única, né, Marina? Porque lá você estava como expositora, mas querendo ou não, você também está como visitante, porque você está vendo o que outros estão fazendo, talvez com um olhar um pouco diferente do que o visitante tradicional, porque você está com um olhar mais focado para o que aquilo responde a uma movimentação mercadológica, não apenas de chegar na loja e ser vendido, mas o que aquilo representa no mercado, maior escala, menor escala, maior produção, menor produção, enfim. Então, essa deve ser uma experiência muito dinâmica também, de você estar lá com vários olhares ao mesmo tempo, né? Conhecer pessoas que a gente acha intocáveis, né? Uma delas. E os bastidores, se eu contar que até montar e desmontar móvel eu tive que fazer no último dia de feira, tive que desmontar, embalar, limpeza, faxina, fotógrafa, foi de tudo um pouco, né? Porque sempre, principalmente quando foi a primeira, que eu estive na primeira vez, surgiram muitas novidades, digamos assim, né? Não vamos dizer surpresas, novidades. Então, existe todo esse aspecto também dos bastidores, né? De entender até a própria montagem do stand, o que cada empresa estava buscando, as conversas de bastidor, e aí exatamente todos esses pontos que tu falasse, como expositor, como visitante e depois, né, também sabendo essa parte do bastidor. Perfeito, perfeito. Marina, vamos fazer assim, ó. Como eu sempre faço metodologicamente nas lives, a gente vai entrando um pouquinho no assunto, né? Para não ser aquele. Eu sempre digo que a gente tem que preparar o terreno, senão não fica tão eloquente a nossa fala depois, né? Vamos começar a vir nessa história de que a gente vai conversar hoje, o que está por trás da tendência. Quando a gente fala de tendência, a gente sempre está falando do futuro, né? Então, algumas pessoas diziam assim, equivocadamente, eu sempre bati muito em cima disso. Eu estou indo à feira de Milão para ver as tendências. Não, o que está lá já é a realidade. Já tá lá, já está no mercado, já está exposto. A tendência é o que vai vir depois daquilo, né? Vamos traçar um pouquinho esse cenário, por favor. Exatamente. Bom, o meu trabalho, né, então, ele foi assim que surgiu essa vontade de trabalhar tanto com tendências em função do meu trabalho, tanto na parte de docência como, né, agora vocês descobriram aí, a parte do escritório mesmo. E quando a gente fala em tendência, muitas vezes as pessoas têm essa sensação de que é sempre comercial e forçado, né? Como se tivesse, eu acho que aquela empresa não vendeu esse produto, então ela está forçando a barra para dizer uma nova cor, uma nova textura, e aí fala que é apenas comercial. Ou, né, tá lá, já não é mais tendência, tá lá na feira, a gente já viu acontecer. Então, na verdade, isso não é tendência. Inclusive, se a gente pega a raiz da palavra tendência, o que é o começo dela? É algo que tende, né? Tendências. Então, você quando fala em tendências, você está procurando, né, o que vai acontecer, o que vai tender a acontecer. Por isso que se fala em tendências. Então, outro trocadilho que a gente pode falar também é que eu preciso entender a tendência. Né? Entender por que ela vai acontecer. Quando a gente começa a pensar um pouco mais nisso, até a gente vai atrás que os sociólogos são apaixonados por estudar tendências. Aí já quebra esse estigma de que tendência é somente para vender. Que eu fui lá para Milão e eu vi que tem aquele imóvel e porque é aquela cor e aquela textura, isso vai ser tendência. Não, isso é um produto que já tá sendo vendido, né? Já foi a tendência do ano anterior. Então, as tendências, né, segundo os sociólogos, que inclusive tem um muito bom, o Guillaume Ernet, que é um sociólogo, francês, ele fala que as tendências são um fenômeno social. E N motivos explicam e vão nos fazer entender o que está por trás da tendência, né? Uma delas só é a questão comercial, mas existem várias outras. Por isso que a tendência é estudada também pela sociologia, porque é um fenômeno inerente ao ser humano. E muito baseado em quê? Questões psicológicas. Aí tem tudo a ver com a parte, né, do neurodesign, que a gente está fazendo essa conexão. Né? Então,
A tendência pode ter uma origem comercial? Pode, mas pode não ter uma origem comercial. Um exemplo muito bom é a lógica dos nomes. Os nomes, quando a gente escolhe, eu tive baby, né, recentemente, até eu fiz essa pesquisa, assim, o que eram tendências de nomes. Aí eu até queria escolher um nome que não fosse tão conhecido. E o que eu notei? Nasceram no mesmo ano vários nomes parecidos com o que eu escolhi para o meu filho. Porque a gente acaba vendo, eu não tinha lido em nenhum lugar, é o nome que vai ser daqui. Exatamente, eu não queria. Mas uma série de fenômenos sociológicos acabaram levando uma série de pessoas a pensar no mesmo nome. Então essa é a mágica que tem por trás da tendência. E tem coisas que são inexplicáveis, né? Tanto nessas questões não comerciais, tem vários produtos que não seguem nenhuma lógica econômica, produtos mesmo, e que acabam virando sucesso. Outros que, se a gente pensa, seguiram toda a lógica econômica, comercial e foram um fracasso. Um exemplo é o Segway. Não sei se lembra aquele veículo de mobilidade individual que ia revolucionar o sistema de mobilidade das pessoas. Foi o maior fracasso. Então, existem outros elementos muito mais potentes na tendência que não são os comerciais. E é neles que a gente tem que se basear. Outra origem que pode ter uma tendência é uma origem cíclica. A moda é campeã em tendências cíclicas. É como se o nosso cérebro quisesse sempre ir e voltar. Ora, talvez mais racional, mais romântico, depois mais emotivo, enfim. A calça boca de sino. Eu olhava as fotos da minha mãe, gente, nunca vou usar uma calça boca de sino. Mas depois eu também usei, né? Pantalona também. Calça jeans, gente, deem uma olhada assim no guarda-roupa de vocês, que com certeza já voltou algumas peças, parece que assim, vamos ser até sustentáveis, vamos guardar ali as nossas peças antigas, porque uma hora vai voltar na moda. Mas isso não é só comercial, como dá um primeiro intuito de ser, não, é porque a gente tem necessidade. Se a gente olhar a história da humanidade, a gente tem períodos cíclicos, períodos mais racionais, períodos mais emotivos, né? Então, isso é inerente, novamente, do ser humano. Também tem outro tipo de tendências, as chamadas funcionais e não funcionais. Um exemplo, comida. Outro assunto que eu adoro, né? Todos nós. E isso é engraçado, porque na comida, aí é algo muito regional. Eu lembro, assim, que eu tive uma aluna que ela é de Belém, né? Para quem não sabe, eu sou do sul, hoje eu estou em Blumenau, Santa Catarina. Então, a primeira vez que eu experimentei açaí foi através dessa aluna. Muitos anos depois, veio o boom do açaí. Começou a abrir tudo quanto é lugar, venda de açaí. Isso virou uma tendência também. Para quem é do norte, tudo normal, né? Mas a gente não tinha isso no nosso paladar. A mesma coisa acontece com perfume, acontece com vinhos, né? E é engraçado que até algumas coisas a gente não está nem preparado. Ao falar lá do Oriente que eu morei, tem aquele famoso ovo que eles enterram, chamam de é um ovo que fica preto e tal. Exatamente. Nós não estamos nem preparados para comer esse produto. A gente não tem o organismo preparado, a gente vai com certeza passar mal. E aí que é interessante, porque a tendência também é o espírito de um tempo, né? É o estado de uma sociedade. Então, há um tempo atrás, açaí não era tendência, virou tendência e depois virou algo comum. Hoje, né, se eu falar, vou abrir um lugar que vende açaí, eu estou mais do mesmo, né? Então, a tendência também é o espírito de um tempo. Tem até um livro, né, do Ferreirinha, O Paladar Não Retrocede. Acho essa frase ótima. Então, a gente também vai adquirindo conhecimentos e as tendências estão relacionadas com essa evolução da sociedade e esse espírito da sociedade, né? Além disso tudo, aí vem, né, o grande pulo. A gente também segue tendências por mimética. Os mesmos neurônios espelho, né, que ativam a necessidade de um bebê de começar a imitar o que os pais fazem, né, começa a balbuciar a palavra, fazer gestos, também funciona para o ser humano adulto. Tem até um termo, né, que se usa, que é o sheeple, que é a mistura de people com sheep, né, de ovelha, o rebanho. É o famoso sentimento de rebanho, né? A gente acaba fazendo porque os outros também fazem.
Mas daí o ser humano... E só interrompendo você, e que as mídias hoje transformam isso em uma velocidade gigantesca, né? É um Com post certeza. e tá feito, né? Dependendo de Sim. quem postou, vai embora. E aí, bom que tu tocou nisso, porque precisa do sábio. Não adianta, né, uma pessoa qualquer simplesmente dizer que isso vai virar tendência, ou não precisa nem falar, né? Eu vou colocar uma coisa na minha cabeça e isso vai virar tendência, ou alguma coisa assim. Não, precisa ter um sábio por trás. Que sim, né, pode ser um blogueiro, um influencer, mas não é certeiro que o que ele falar vai acontecer, como também podem ser sábios reconhecidos, né? Lá na moda, Coco Chanel, no design, Charles e a Ray Eames, na arquitetura, o Big, então eles são os sábios. Mas além do sábio, eu preciso do mensageiro. Então, as várias pessoas que vão transmitir essa informação. E além do mensageiro, eu preciso do vendedor. O que é muito interessante é que esse processo, né, ele funciona também como um telefone sem fio. Ele não é inteiramente absorvido ipsis literis conforme a pessoa, né, o sábio, lançou essa ideia. A gente acaba modificando conforme a necessidade de uma região, de um país, né, que é o famoso telefone sem fio. A gente fala uma frase no começo, passa por várias pessoas, quando chega no final a frase está modificada. Então, isso também acontece no ser humano. Então, às vezes a gente fica assim, mas então todo mundo só imita. Não, também tem a questão pessoal de cada um de interpretar essa tendência, né? E aí você se apropria e repassa, né? Isso, exatamente. E também, outra questão que está muito ligada ao nosso cérebro é que, invariavelmente, né, imagens, formas, produtos que levem em conta a Gestalt também são mais factíveis de virarem um produto que, né, por trás da tendência, vai tender a acontecer. E aí a gente começa, perdão Marina, só para ir contextualizando. E aí quando vem esse elemento que você trouxe agora da Gestalt, que a gente começa a estudar as formas, os volumes, e aí a gente começa a falar da teoria de Eichmann, né, a teoria da empatia, como que nós criamos movimentos empáticos com isso tudo, isso tem uma ligação direta com a Gestalt, a gente começou a entrar no campo do neurodesign, né? A gente começa a entender que o que a gente desenha não é porque é bonito, ou é estilístico, ou é estético. É porque, apesar disso, ele também tem um diálogo que faz uma maior ou uma menor conotação de apropriação do usuário. E isso é que vai beneficiar o que a gente vai fazer para frente. Eu só fiz o corte, peço desculpas a você, porque a gente vai contextualizando ali o neuro com o que está chegando, né? Não, é perfeito, né? Porque senão também, eu sempre brinco, eu engato uma primeira e vou, né? Blá, 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 blá. Qualquer coisa eu freio você, fica tranquilo. Por favor. E é exatamente isso, né? A Gestalt daria mais uma live inteira só sobre Gestalt, né? Só sobre Gestalt. Porque tanto que o estudo da Gestalt inicialmente é uma escola de psicologia, né? Que trabalha essas questões de percepção. Por que que meu olhar se atrai mais a certos elementos? Então, gente, isso é técnica pura, né? Então, existe muito mais questões por trás de uma tendência do que aquela frase, é comercial, é porque eles querem vender. Na verdade, não. Antes da venda do produto, a gente tem toda uma análise das questões até, né, que agora a gente pode materializar com o neurodesign, que antes muitas vezes a gente fazia, mas não sabia que era isso, né, Lori? Então, agora a gente consegue fazer essa relação direta, que realmente tem questões sociais, sociológicas, questões psicológicas, questões diretamente ligadas ao nosso cérebro, né? Inclusive, até tem um TED Talk que eu acho muito interessante, que eu não consigo falar o sobrenome da pessoa, sei que é do Anjan, nem sei se eu estou falando o nome dele correto, mas ela é em inglês, né? E a tradução é como seu cérebro decide o que é bonito. Então, essa questão da tendência a atrair ou não, né, novamente sendo validada por questões que a gente consegue explicar através do nosso comportamento, do nosso cérebro. Então, ele fala lá nessa explanação dele
que o que faz, né, a atração do nosso olho para certos produtos, e no caso pessoas, ele fala dos dois, pessoas e produtos, são 3 fatores. A média, né, que é a média do que aquilo se repete, a simetria, pronto, já fez a conexão direta ali com a Gestalt, então, né, simetria, né, a gente, né, nós somos seres simétricos, olho, olho, nariz, nariz, orelha, orelha, mão, mão, enfim, e os efeitos dos hormônios, né, os hormônios, né, das pessoas, né, e também influenciam na nossa decisão do que é bonito ou não. Isso acaba sendo também influenciado, vai influenciar o que vai tender a ser tendência, né? O que vai tender a acontecer na nossa área de atuação, seja, né, arquitetura, design, moda ou desenho de produto. Exato. Tanto, E aí, perdão, pode continuar. Não, pode falar. Mais cedo um pouquinho, você estava comentando sobre as fases cíclicas, né? E aí é interessante a gente perceber isso. A gente começa a perceber hoje o quanto aquilo que envolve o neuro vai traçar questões psíquicas, sejam elas no comportamento, na emoção, na cognição, enfim. E aí isso por si já é um elemento cíclico, porque a gente percebe que algumas décadas atrás, quando a psicologia ganhou corpo e ela começou a ser vista como uma imensa ferramenta saudável e necessária para um melhor desenvolvimento humano, que foi principalmente ali final dos anos 90 e giro para os 2000, assim que quando se falou muito em estresse, em depressão, aí veio muito a questão da psicologia. Aí, obviamente que a profissão sempre foi muito bem validada, mas aí entra num período de, vamos chamar assim, de platô. E aí agora com a questão neuro, com a chegada do neuro, a gente percebe que não apenas a neurociência entra para isso, mas a própria neurociência traz quesitos da psicologia. E aí tudo aquilo que envolve o neuro, e aqui a gente está falando de neuroarquitetura, neurodesign, neurolight, a gente vai resgatar tudo que for psíquico também. E aí essa fala que você falou do TED, assim como outros que a gente sempre fala, a gente sempre está embasado assim, um pouco na psique, por que que sentimos, por que que vemos, por que que percebemos, e um pouco na ciência, né? Os hormônios. Então a gente percebe essa coisa multidisciplinar que envolve tudo que é neuro. Às vezes as pessoas perguntam assim, acho que a gente até pode falar um pouquinho sobre isso, mas como que eu uso na prática o neurodesign? Primeiro a gente tem que dar um passinho atrás e a gente vai entender algumas coisas, eu não vou, eu não vou fazer delicadeza de perguntar, mas assim, o que a Marina está falando não é assim, li um livro e está feito, são anos, né? E aí eu falei, eu não vou entrar nesse mérito porque não vai ser delicado da minha parte, mas assim, é uma jornada de conhecimento, de muita leitura, de muita prática, de muita vivência, de experiência para chegar em determinados quesitos. O que a gente tenta fazer aqui, não apenas na live, mas no nosso papel também de professor em sala de aula, de coordenadores de um curso, que a gente tem que o conhecimento chegue às pessoas, a gente tenta mastigar ao máximo isso tudo para entregar assim de um modo mais facilmente comestível, vamos chamar assim, mais fácil de fazer a digestão. Mas de fato é algo que transcende um pouco essa, e como é? Porque a gente tem muito hoje disso, acho que pelas próprias redes sociais, de tudo ser muito instantâneo, a gente quer muita resposta. Tá, mas e como que eu faço? Tá, não, mas para aí, como é que é? Não, infelizmente tem coisas que a gente não consegue, né? Essa ansiedade ela não vai nos ajudar muito em relação a isso. Então é importante a gente fazer esse movimento dessa questão cíclica, porque a gente vai vendo aqui a neurociência, a psicologia, o design, e aí volta de novo, ou seja, uma coisa puxa a outra, não anda sozinho. O neurodesign caminha bem dentro disso. Aproveitando que eu estopei você, Marina, queria comentar que eu estou tentando fazer o possível para ficar com atenção na Marina e também ver um pouco do que está acontecendo aqui. E passou por nós agora a Triune. Tinha mais alguma coisa junto, acho que era Triune Arquitetura, me perdoe se eu não falei o nome todo ou correto, pedindo para a gente falar um pouquinho mais de Gestalt. Eu vou dar uma introduzida e vou passar a palavra aqui à Marina. A Gestalt estuda basicamente, vamos tentar traduzir de uma forma mais simplificada, estuda basicamente as formas, né? O diálogo que nós temos com as questões geométricas,
com as questões de formulação e de composição de tudo aquilo que nós podemos aferir visualmente. Então, a Gestalt ela faz muita inter-relação, é um estudo que faz muita inter-relação em como as coisas se conectam, em como as coisas se formam e como eu percebo essa formação. Talvez, até eu e a Marina, nós estávamos conversando esses dias, a gente estava falando que na questão do neurodesign, por exemplo, todas essas questões, a própria teoria de Eichmann, que é a teoria da empatia, ela se alimenta da Gestalt para poder fazer as suas traduções psíquicas, né? E aí a gente falava muito da Bauhaus, né? Porque a Bauhaus, e aí de novo vem o elemento cíclico. Na época, né, vamos chamar assim, do grande despertar, do grande efervescer da Bauhaus, nem se falava de neuro, não existia nada neuro. Mas o que a Bauhaus falava, não só as questões de análise da forma, da composição, trazia os quesitos de Gestalt, mas também fazia com que os alunos, né, os estudantes passassem por experiências, vivenciassem, tanto é que existia a possibilidade de você morar na universidade, né? Você morava lá, os professores moravam lá também. Então foi toda uma filosofia em cima disso que trazia questões cognitivas, comportamentais, emocionais, enfim, e estudava-se a partir disso, né? Mas eu só quis fazer o link ali da Bauhaus enquanto elemento que utilizou bastante a Gestalt. Mas a Gestalt, de um modo geral, simplificado, a gente está falando dessa análise formal e dos links que ela traz de algumas formas, né? Não sei se a Marina quer complementar com alguma coisa a mais, eu só posso para a até gente dar um validar a exemplo. Gestalt. Bem prático, né? Ela estuda por que certas imagens atraem mais o nosso olhar do que outras. Um exemplo prático. Se você não está errado a gente colocar quadros afastados, mas eu vou ter maior força visual numa parede se eu colocar os quadros próximos e mais ainda se eles tiverem algo em comum. Por exemplo, uma semelhança. Pode ser pelo tipo de gravura, todas em preto e branco, ou pode ser pelo tipo de moldura, todas de metal. Então, aqui eu já falei de duas leis da Gestalt, proximidade e semelhança. Então, o que Uma acontece? terceira que é atração e agrupamento, né? De Isso. atrair e agrupar. Isso, então o que acontece ali? O meu olho tem a tendência de olhar mais para essa composição do que se tivesse ao lado uma parede sem essa proximidade e semelhança. Então, meu olho tem forte atração visual por isso. Aí já faz essa relação direta com a tendência. Eu preciso olhar para o produto, ele precisa me atrair, né? Então, tendência tende. Tende, quando a gente utiliza as leis da Gestalt, os princípios da Gestalt, a ter mais probabilidade de sucesso com aquela composição, com aquele produto, né, com aquele objeto de moda. Exato. Até, inclusive, diariamente nós estamos suscetíveis a isso. Sempre. A gente, às vezes, só não tem o conhecimento técnico sobre, né? Essa técnica que a gente estava falando agora, que eu complementei, a de atração e agrupamento, um ótimo exemplo que eu gosto de dar é que todos nós, principalmente que trabalhamos com arquitetura, com design, mas também a pessoa que não se dedica a essa área, é um exercício bem simplesinho de atração e agrupamento que a gente percebe que a gente não sabe por quê, mas funciona. É que agora racionalmente a gente sabe. Eu sempre gosto, inclusive na sala de aula eu cito esse exemplo que é assim, ó, imagine um sofá e nesse sofá não tem nada sobre ele, né? E aí você pega 3 almofadas e você coloca uma almofada em um braço, a outra almofada no meio e a outra almofada lá no outro braço. E aí você se afasta e olha para o sofá. Não tá legal. Aí você vai lá, pega a almofada de um braço, a almofada do meio e coloca as 3 almofadas só no cantinho de um braço e você se afasta. Melhora muito. Porque o nosso cérebro prefere. Agora a gente sabe racionalmente por quê, mas ele prefere as informações atraídas e agrupadas, porque para ele é mais legível. Então a Gestalt trata muito disso, de como você trabalha as formas, os campos visuais, para que seja mais atrativo ao nosso cérebro, mais compreensível, que ele desenvolva uma maior empatia. Aí a gente volta para a teoria de Eichmann, de novo, juntando as coisas. Então, só para fazer uma amarra, assim, a gente poder trazer essas complementações. Ou seja, a gente está suscetível no dia a dia, a gente só às vezes não sabia tecnicamente por que isso acontecia, né? Exato. Marina, fica à vontade para puxar alguma coisa, eu vou tentar ver os comentários aqui para não deixar ninguém sem resposta.
E isso tem a ver com comportamento, né? Então, outra base que eu sempre falo assim, quando, por exemplo, né, a Pantone. Pantone é conhecida mundialmente por lançar a cor do ano, né? Uma empresa que faz a normatização das cores, né? da composição das cores. Você pode pedir uma tinta do outro lado do mundo com a referência Pantone, você realmente tem uma fidelização de cor. Então, eles trabalhando com cores, sendo uma das empresas, a empresa mais conhecida no mundo para produzir essa fidelização de cores, eles lançam todo ano a cor do ano. Aí a gente tem a falsa sensação que eu tenho que sair pintando tudo com aquela cor do ano. Que, por exemplo, esse ano foi Classic Blue. O que é realmente a tendência que está por trás? É o que eles pesquisaram no comportamento do ser humano. Então, quando a Pantone escolhe a cor do ano, na verdade, eles fizeram uma vasta pesquisa de qual é a tendência de comportamento humano e qual cor combinaria com esse comportamento que vai acontecer. Então, é muito legal, né? Então, vocês podem, inclusive, entrar no site da Pantone, cada vez que eles lançam a cor do ano, eles lançam um texto junto explicando. É nesse texto que vocês têm que focar, não é na cor. Então, quando eles lançaram esse ano, né, o Classic Blue, tem todo o texto explicando que eles procuraram uma cor que traria estabilidade, paz, serenidade, porque a gente está no limiar de uma nova era. Até parece que eles sabiam o que ia acontecer, né? Então, realmente, o Classic Blue é uma cor bastante serena, calma, né? Que já era prevendo, né, um comportamento que vai passar a acontecer nos próximos meses, anos, e que agora foi até acelerado, né, em função da nossa situação. Então, o comportamento é o que muitas vezes também está por trás da tendência. Muitas vezes não, é o que está por trás da tendência. Então, a gente tem que pesquisar quando existe, assim, uma forçação de barra de que comprem isso não é a tendência. Agora, se existe por trás uma explicação que leva ao comportamento, essa sim é quente para olhar o que está por trás da tendência. Então, comportamento, não? Por exemplo, a Consumoteca fez uma pesquisa quais fotos para um grupo de pessoas mais chamavam atenção dentro do Instagram. Ganhou disparado o selfie. Olha como a gente precisa, né, ver o que acontece. Ano passado e ano retrasado, começou um pouquinho, mas ano passado bombou ambiente o quê? Instagramável. Então, a gente consegue ver aqui bem a sucessão do que era um comportamento e que passa depois a resultar num objeto final para a nossa área de atuação. Então, tanto a parte do ambiente instagramável para os influencers, para os bloggers, para os youtubers que precisam ter dentro da sua casa mesmo, em canto da sua casa, que fazem um ambiente instagramável, como uma série de lojas, de restaurantes, inclusive teve até aquela exposição, a exposição mais doce do mundo que aconteceu ano passado em São Paulo, uma exposição portuguesa, todos os ambientes eram instagramáveis. Então, olhando para o passado, também a gente entende o futuro. Então, aqui é uma sequência bem nítida de como um comportamento, eu não gosto de entrar no Instagram para ver selfie, eu gosto de ver paisagem, ok, mas a maioria das pessoas gosta, né? Então, acabou resultando um comportamento humano, acabou resultando em um ambiente que virou febre, né? Um ambiente instagramável. Então, isso também é outro segredinho do que está por trás das tendências. A gente precisa pesquisar dados, inclusive até fórum econômico a gente pesquisa dados. Pesquisa usos, né, as coisas que estão sendo mais usadas, tecnologias, o que está chegando de coisa nova de tecnologia. Não pelo produto que vai ser tendência, mas o que está por trás dessa tecnologia que pode abrir novos caminhos para a nossa área de atuação. Muito ligado à parte do comportamento, vai ter a ver com as gerações. A gente costuma fazer aquelas divisões de geração, os boomers, baby boomers, depois geração X, Y, que daí se divide em millennials, enfim, geração Z, os centennials. Analisar essas gerações, eles também criam grupos de comportamento. E isso vai resultar numa série de necessidades que viram tendências e que depois passam a ser comuns no dia a dia, né? Como o açaí. O açaí já foi tendência, agora ele é comum no nosso dia a dia. Até um dado muito interessante é que esse ano, pela primeira vez na história, a gente tem mais vovôs do que netos.
Então, é todo uma novo entendimento do que eu posso gerar de produto, de espaço, né? Vamos falar de tudo aqui, dessas áreas de atuação. Para essa geração agora, que é uma geração, né, os boomers, os novos boomers, que é uma geração que tem a melhor idade e que tomou consciência que ela pode ainda aproveitar a vida, né? Que antigamente, não, vou guardar agora dinheiro para as futuras gerações, não vou mais gastar. Não, é uma geração que agora está investindo em saúde, está investindo nos espaços, está investindo em viagens. E, ao mesmo tempo, a gente tem a geração Z, que está começando agora a entrar no mercado. O que essa geração precisa? Ela gosta muito de compartilhar, então talvez os espaços vão ser mais compartilhados dentro de um prédio. Ela é uma geração que aceita, que já nasceu, né? Na verdade, ela já nasceu na tecnologia. Diferente da gente que teve que aprender a usar computador, internet, né? E olha que, né? Nem sou tão velha assim, né? Mas a gente teve que aprender a mexer com tudo isso. E para essa geração isso já é natural, né? Já é o açaí do dia a dia deles, né? Já nasceram com o açaí na porta. Então, é uma geração que vai encarar os espaços e a tecnologia de uma maneira muito mais natural do que a nossa. E isso também acaba sendo conectado diretamente com aceleradores. E eu não posso deixar de falar que a gente está, né, o momento que a gente está vivendo vai ser comentado daqui a 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos. Esse momento que a gente está vivendo da pandemia, né, ela é caracterizada como um acelerador. Então, a gente tem grandes institutos que fazem previsões de tendências, que elas fazem previsões de macro tendências para 5, às vezes até 10 anos. O momento que a gente está vivendo, eles chamam de acelerador. Então, quando se fala de home office, na verdade, isso já era uma tendência sendo apontada, né, como uma macro tendência. E o que a gente viu acontecer? Do dia para a noite, todo mundo se viu em home office. Todo mundo não, né? Mas grande parte das pessoas se viram trabalhando em home office. Então, o momento que a gente está vivendo, ele também me desperta porque ele é um acelerador que vai desencadear ou antecipar uma série de tendências, né? Outra também, cuidado, por exemplo, prédios comerciais, maior cuidado no hall de entrada, como fazer identificação. Será que eu preciso mesmo usar digital? Será que eu não posso fazer, né, nos grandes prédios de escritórios, fazer identificação por voz ou por íris, né? Espaços mais arejados nesses espaços públicos, né? Essa daí é uma aposta pessoal, tá? Como eu morei lá, o Lori falou no comecinho, né, no Xing Ling, eu morei na China há 2 anos, um hábito que eu não tinha e que eu passei a ter depois que eu morei lá, inclusive os apartamentos e as casas já são preparados com um móvelzinho logo na entrada para você deixar seus sapatos. Você não entra com sapato sujo de dentro de casa, né? Até alguns apartamentos, inclusive, ou casas, tem um desnível, né? Você abre a porta, você está num patamar, você tem que subir um degrau para entrar na casa. Aquilo ali é o limite da onde você vai entrar com o sapato. Aí tem um móvelzinho, você deixa o sapatinho ali, já pega a sua pantufa e entra com o chinelinho. E isso é, inclusive, para as visitas, toda e qualquer visita, né? Deixa o sapato fora. Então, foi algo que eu acabei conhecendo nessa realidade lá. E hoje, realmente, eu não entro de sapato dentro de casa. E eu vi aqui no meu prédio, por exemplo, né, diante da atual situação, todos os apartamentos deixando o sapatinho fora de casa. Porque, pô, cada vez vai ter que, né, higienizar, enfim. Então, essa é uma aposta, inclusive, né, particular, né, observando, né? Então, a tendência também a gente tem que observar muito. Outras culturas, porque às vezes o que para eles é uma realidade, é algo cotidiano, para a gente pode ser uma grande tendência. Então, observar a vivência, ver outros lugares, como tratam, né, quesitos do nosso dia a dia, do cotidiano, podem ser indícios, né, podem nos alertar para o que está por trás da tendência, né, para aquilo que ainda vai acontecer. Perfeito. Marina, eu fiz algumas anotações aqui enquanto você ia brilhantemente discorrendo, e agora de forma proposital, um abraço para a Catarina, porque ela vai inspirar, porque eu via passando e eu falava Catarina, enfim, chegou aí só para devolver o oizinho da Catarina ali. Eu vou tentar voltar um pouquinho aqui algumas anotações que eu fiz. Tem algumas perguntinhas que eu vou dar um tempinho só para ir depois, porque eu vou devolver para a Marina.
Passou aqui o Caio Mores. O Caio é um grande amigo, ele trabalhou lá no escritório, um grande profissional, um super arquiteto aí. E aí ele comentou assim que se a neuroarquitetura seria o todo do envolvimento do projeto e onde entraria o neurodesign. O neurodesign, a distinção, vamos chamar assim, quando a gente fala de neuroarquitetura, todas as técnicas, as tendências, elas vão para a linha geral, vamos chamar assim. Quando a gente começa a falar de neurodesign, é porque a gente percebe que essas mesmas técnicas podem ser aplicadas em outros níveis. Então, se a gente estiver falando de arquitetura, enquanto elemento arquitetônico, a gente pode usar mais a neuroarquitetura. Se a gente vem para o design de interiores e a gente começa a aplicar as mesmas técnicas, a gente vem para o neurodesign. Só que o neurodesign também é tido como questões que envolvem o design. E aí a gente vai ter a produção do objeto mobiliário, design, ou do objeto não mobiliário, mas como design também, e dentro também da questão da composição. Mas a gente vai falar design de interiores e a gente vai trazer esses mecanismos da neuroarquitetura para cá, a gente começa a desenvolver um neurodesign. E idem para a questão do neurolight, né? Quando a gente pega técnicas e traz para isso. De novo, existe o bom design, o neurodesign, a boa arquitetura, neuroarquitetura, porque a gente está trabalhando com as questões de técnicas envolvidas. E um abraço aí, o Caio, faz um tempão que eu não te vejo, Caio. Vamos marcar alguma coisa uma hora dessas. Você estava falando, Catarinei, só para complementar aqui, em relação às gerações, né? E aí você falou ali da geração Z, e aí passou aqui o Ricardo Gaspar, um abração para o Ricardo. O Ricardo Gaspar também é um super profissional, a gente já teve aqui uma live com ele. Ele mergulha nesse universo do neuroconsumer, então essa questão das gerações para ele, o cara sabe muito. E aí ele falou aqui da geração da geração prateada, né? E aí a gente vê o quanto alguns eixos de negócio, e aí de novo vem as questões neuro, não apenas para a arquitetura, para o design enquanto produção, mas isso enquanto negócio. Essa geração que a gente estava falando, o Z, prateado, enfim, esse último bloco que chega, é uma geração que já nasce com a tecnologia na mão, e justamente por isso a grande validação deles são as experiências. E aí algumas linhas de mercado começam a perceber que trabalhar em cima do comportamento dessa geração, em como eles entendem o design, em como eles entendem a arquitetura, e esse entender tem a ver com o neuro, nasce novos nichos de mercado. Por exemplo, existe uma grande aposta hoje para um desenvolvimento macro de um negócio, por enquanto, chamado de Airbnb. Por quê? Porque se percebe que essa geração que nós estamos falando é uma geração que muito provavelmente não terá uma residência fixa. Para que eu vou colocar um grande investimento monetário, a compra de um imóvel, se eu posso hoje morar de frente para a praia, amanhã morar no centro da cidade, depois morar na montanha, depois morar na selva, voltar a morar na cidade, e eu posso pegar um catálogo, um buffet, um menu de opções, e aí nesse menu de opções eu escolho um tipo de design, um tipo de arquitetura, um tipo de morar, um estilo de vida. Como será viver na montanha? E aí ele passa uma temporada lá. Então, começa a se inaugurar nichos de investimento baseados em análise de comportamento da geração, em como a geração se corresponde com os ambientes. Neuroarquitetura, neurodesign. Então, só para ir. Nessa mesma linha, a gente começa a perceber uma nova metodologia que está acontecendo, chegando no Brasil por agora, que é enxergar diferentes espaços de morar pela visão neuro do usuário. Essa historinha que você trouxe do sapatinho, né? Mas a gente começa a enxergar uma outra coisa. Alguns grandes grupos de investimento, de investidores imobiliários, já começaram a perceber, e isso aparece muito no briefing, de quando se conversa com eles, que principalmente em edifício, vamos falar aqui de prédio, né, que num edifício residencial, a gente sempre... Perdão, travou? Foi isso, Marina? Não, é porque perguntou por que geração prateada. Eu falei assim, ó, por causa do cabelo. Perfeito. Então, assim, ó, a gente percebe um novo estilo do próprio briefing, o que se espera do empreendimento.
E agora uma nova realidade que chega é nos prédios residenciais começar a se pensar a garagem com o mesmo nível hierárquico de trabalho do hall de entrada do prédio. Porque se a gente parar para analisar, quem mora no prédio não usa o hall de entrada. Quem mora no prédio chega à sua casa pela garagem. Então, começam a identificar que as garagens precisam ter um nível de receptividade visual, um nível de receptividade humanizado. Claro que a gente não consegue trabalhar no mesmo nível, no mesmo suporte, no posicionamento do carro, como no hall de entrada, no lobby, mas a gente começa a perceber que já começa a acontecer. Um projeto luminotécnico é mais desenvolvido para isso, uma fluidez mais desenvolvida para isso, próximo à chegada efetiva do elevador, mais humanização no espaço, porque efetivamente o morador chega no prédio pela garagem. Quem chega pelo hall de entrada é o visitante. Então, o morador, você mora em um prédio, pouquíssimas vezes você passou pelo hall. Você muito provavelmente larga o carro, toma o elevador e sobe. Então, isso são questões que começam a ser alteradas. Obviamente, já passou um monte de coisa por aqui, mas teve me perdoe se eu não consegui anotar certinho o nome, Lira e Natália pedindo indicação de bibliografia para Gestalt. Você quer indicar alguns aí daqueles mais de cabeceira? Gestalt do objeto é bom porque já é uma tradução direta para a nossa área de atuação. Simplesinho, né? Isso. 2 dias está lido. Eu acho um bom começo. Depois a gente vai para uma bibliografia mais pesada, porque aí o que acontece? A gente acaba indo para uma área que não é nossa atuação, que é a psicologia, né? Se a gente quer se aprofundar mais. E aí eu não sou psicóloga, não tive a formação em psicologia, né? Então eu acho um bom começo Gestalt do objeto do João Gomes Filho, é uma boa indicação. Até complementando o que o Lori estava falando, e o Rogério também vai apoiar, a mudança também vem na forma de atender essas gerações. A gente tem que entender no nosso escritório, quando a gente for vender um produto, né, para quem é do design de móveis, para quem é da arquitetura, design interiores, como que a gente vai atender essas diferentes gerações? O atendimento para um boomer é completamente diferente do atendimento de uma geração Z. Senão você vai deixar, se fizer a mesma forma de apresentação, você perde o interesse de um ou de outro. Então é importante também a gente ter o foco que às vezes você vender o seu produto, né, o que está por trás da tendência, também tem a ver como você conversa com o seu público. Perfeito, perfeito. Marina, esse nosso papo assim de por trás da tendência, enfim, só para a gente conseguir fechar aqui um link do comportamento, do neuro, do design, o que você quer deixar como mensagem assim disso? É que a gente não tem como fugir disso tudo, né? Nós somos seres sociáveis, nós somos pessoas que interagem, né? A gente está vendo agora a falta que faz de interagir. Então é importante a gente passar a observar um pouco mais a nossa vida, porque desde do lar, as férias, passando pela gastronomia, pela dança, todos eles são influenciados por alguma coisa que está no nosso redor. Então, simplificar isso e dizer que é somente algo comercial seria injusto. Então, é importante a gente começar a observar que existe toda uma técnica por trás, tem a questão do neurodesign, tem essas observações psicológicas, tem sim a questão mercadológica, e isso é muito rico, né? Claro que você não precisa virar um co-hunting, você não precisa virar um especialista em tendências, tem pessoas, né, que gostam de estudar isso, então você pode ir atrás desse entendimento. Tomem cuidado quando essa apenas link com uma venda forçada do produto, de uma ideia, de um consumo. Na verdade, é algo muito bom, né? A gente pode... Olha quantos exemplos bons que eu dei aí. Por exemplo, o açaí. Eu adoro açaí, né? Se não fosse uma tendência... Hamburgueria, né? Hamburgueria também. Né? É verdade, né? Então, a gente tem que trazer isso como algo mais natural, né? Não ser avesso, como algo natural e que faz parte do nosso trabalho, né? E isso que eu gosto muito, né? Na verdade, isso que me instiga também. Exato. E esse despertar, né, principalmente nós que estamos na área e querendo ou não na arquitetura, no design, na iluminação, se fala muito de tendência, né? Mas o que vai ser tendência? Bom, isso
Isso é algo que tem pesquisas gigantescas. Até, mais uma vez, eu vou citar aqui conosco o Rogério Gaspar. Ele trabalha muito com essa questão de cores. Ele é bem ligado assim, aos estudos das cores, enfim. E muitas vezes a gente está agora em 2020, mas já tem estudos de 2022. O que vai? E isso é o que é a tendência. A tendência, como a Marina falou lá no início, é o que tenderá a vir, né? Às vezes é uma aposta, outras vezes é uma certeza. Nós estamos em um momento de plena análise. Nós estamos vivendo algo extremamente atípico, como a Marina trouxe, isso é considerado como um acelerador dentro desses processos, né? Então, quem neste momento parar, olhar o comportamento, não agora, mas o comportamento de tendência, como que as pessoas vão se comportar daqui para frente? Que tipo de relação as pessoas vão estabelecer? Numa live anterior eu já falei, por exemplo, ambientes corporativos, as demandas que virão para os nossos escritórios serão totalmente diferentes das demandas que nós temos hoje, porque os vínculos se mudaram todos, eles foram todos realocados, né? O modo como eu me vinculo ao espaço, o modo como eu quero interagir com o espaço, o tempo de permanência que eu quero dedicar a esse espaço, tudo mudou. Essa questão de hoje estarmos compulsoriamente obrigados a fazer um home working, talvez vai exigir com que daqui para frente novas demandas projetuais para a residência exijam um home office, um espaço para que eu possa desenvolver o meu home working. Hoje as pessoas estão precisando se adaptar, quem não tinha isso antes. Às vezes a gente fazia, sei lá, num dormitório tem uma bancada de estudos, ok, mas hoje a gente percebe que você não consegue ficar isolado lá, né? No que nós estamos vivendo, você tem que transitar. As relações pais e filhos, para quem tem criança em casa, né? Talvez hoje se perceba, pela necessidade de proximidade, de tempo em conjunto e de convivência com necessidades diferentes, o próprio habitat se mostra não tão saudável para esse tipo de relação. Então, tudo que tem projeto envolvido, espacialidade envolvida, vai ter uma mudança muito grande daqui para frente. E aí a gente vai ter que estar atento a isso, para esse nosso olhar ter essa tendência de chegada, né? Marina, certeza. Entramos em contagem regressiva e eu não quero cometer a gafe de ontem que eu fiz com a Catarina. Então, assim, já antecipadamente agradecer imensamente a sua predisposição em participar aqui, o seu carinho, a sua dedicação e o modo como você trouxe de forma extrovertida, lúdica e ao mesmo tempo informativo que a gente tem aqui. Eu vi que uma galera aqui mandou elogios, muitíssimo obrigado. Obrigado de coração para os grandes amigos que estão aqui conosco, né, participando, assistindo seus, nossos alunos também do IPOG, tem uma galera passando por aqui. Obrigado pela participação de todos. E queria deixar aí para você fazer um fechamento do que você acha legal de deixar para a mensagem de hoje à noite com o pessoal. Ai, gente, foi demais aqui, adorei participar. Muito obrigada pelos comentários ali, muitos amigos, alunos, ex-alunos, colegas, né, de profissão do IPOG ou de profissão de arquitetura e design. E é isso, né? A gente tem que ser apaixonado pelaquilo que faz. Então, espero que vocês também consigam apaixonados pelo trabalho de vocês. Com certeza, por vocês estarem aqui, né, terem escolhido dedicar um tempo da sua noite para ver uma live com informação, é porque vocês estão apaixonados, né? Então, continuem, porque profissionais apaixonados fazem toda a diferença. A gente faz, né? A gente está vendo agora, a gente faz diferença na vida das pessoas. Seja pela arquitetura, seja pelo espaço interno, pelo produto, né, pelo móvel que as pessoas vão utilizar. Então, lembrem, nós fazemos a diferença, sim, na vida das pessoas. Ficam apaixonados por essas profissões. Perfeito, perfeito. Pessoal, muitíssimo obrigado pela participação de todos. Marina, um abração. Aos colegas que passaram aqui, o Caio, o Rogério, a Catarina, a galera da Espirale, a Renata Mili. A Renata. A Isabela, muito obrigada. obrigado. A Isabela.